Com vocês, eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e a gente vai ter aula de língua portuguesa, tá bom? E antes de começar o nosso vídeo, eu quero dizer que para o segundo e para o terceiro ano, hoje a aula é o mesmo conteúdo, tá bom? Então, aos alunos do segundo ano, abram o seu livro de português na página 88 e aos alunos do terceiro ano, abram o livro de vocês de português na página 79, tá bom? Hoje a gente vai ver dois assuntos. A gente vai ver sinônimos e antônimos e a gente vai ver o gênero textual carta. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês. Era uma vez, tá, um garoto chamado Diego. E Diego, assim, gostava muito de desenhar, tá? Ele adorava desenhar. Ele tinha uma caixa com vários lápis de cera, várias cores, diversos tons, para ele colorir todos os desenhos que ele fazia. E um belo dia, quando ele foi abrir essa caixa de giz, ele encontrou uma carta. O que será que tinha nessa carta? Vamos abrir comigo? Então, Diego abriu a carta e leu. E o que tinha na carta era assim, ó. Recife, 10 de novembro de 2019. Querido Diego, está tudo bem, mas escute. Eu adoro ser seu giz de cera preferido para colorir uvas, dragões e chapéus de mago. Mas eu fico furioso de ver que minha cor maravilhosa sempre passa da linha do desenho. Se você não começar a colorir direitinho sem passar da linha, vou acabar perdendo a cabeça. Seu amigo muito caprichoso, giz de cera roxo. Vejam só, o giz de cera estava super irritado, né? Então, o que é que a gente encontra na carta? Primeiro, para que serve uma carta? O que foi que o giz de cera quis passar aqui para Diogo? Ele quis contar algumas coisas. Então, a carta é um meio de comunicação que serve para a gente contar coisas, o que a gente está sentindo, algo que aconteceu com a gente, tá? A carta é um dos meios de comunicação mais antigos do mundo, você sabia? Quando não existia telefone, quando não existia internet, como é que as pessoas se comunicavam com quem morava longe? Elas mandavam cartas, escreviam, tinha todo um ritual, existiam papéis de carta decorados, específicos para se escrever carta. Então as pessoas mandavam cartas contando o que havia acontecido com elas, de bom, de ruim, coisas que elas queriam compartilhar com parentes ou com amigos. E aí elas enviavam essas cartas. E dependendo do lugar, demorava até meses para essa carta chegar nessas pessoas. É bem antigo, na época que nem existia ainda, por exemplo, aviões. As pessoas mandavam cartas e elas iam de navio até o destinatário. Então, vamos ver comigo o que é que a gente coloca na carta? Como é que a gente escreve, tia? Então, vocês perceberam que na carta do giz de cera roxo para o Diego, ele começa assim, ó. Recife, 10 de novembro de 2019. Então, a carta, ela sempre vai começar com a data, tá certo? A data do dia que a gente escreveu essa carta, tá? Essa carta aqui está datada em 10 de novembro de 2019. Mas caso a gente fosse escrever uma carta hoje, a gente colocaria a data de hoje, tá certo? 17, tá bom? E aí vai depender, o lugar vai depender de onde você mora. Se você mora em Jaboatão dos Guararapes, você vai colocar Jaboatão dos Guararapes. Se você mora em uma outra cidade, você vai colocar o nome dessa cidade, tá bom? Depois, o que é que vem na carta depois da data? Vai vir uma saudação, tá?
como é que você vai dizer oi para essa sua pessoa? Você pode dizer, oi amigo, tudo bom? Tudo bem, colega? Ou você pode escrever como o lápis de cor roxo escreveu, querido Diego. Ou você pode colocar meu amor, minha princesa. Vai depender de qual o grau de intimidade que você tem com essa pessoa, tá bom? E aí depois o que é que vai vir? Vai vir o assunto da carta, né? O que você quer contar. Na carta aqui do lápis de cor roxo, ele começa falando do que deixa ele irritado, né? Que é Diego utilizá-lo e não pintar direito o desenho. Então, esse é o assunto. E como é que a gente encerra a carta? No final, como é que o lápis de cor roxo encerra aqui? Ele diz assim, ó, seu amigo muito caprichoso, giz de cera. Então, a gente vai precisar de uma despedida. A despedida que o lápis de cor usa aqui é seu amigo muito caprichoso. Você pode colocar de sua neta querida, de sua filha amada, de sua amiga, de sua melhor amiga, do seu sobrinho. Essa é a sua despedida. E aí você também pode colocar na despedida outras coisas como um beijo, um abraço, estou com muita saudade de você, tá bom? Essa é a despedida, é uma das últimas coisas que a gente escreve. E lá no final, no finalzinho mesmo, você vai colocar a sua assinatura, tá bom? No caso aqui do lápis de cor foi giz de cera roxo. Se fosse eu que tivesse escrevido, eu iria colocar lá Débora Nobre. E vocês em casa, cada um iria colocar o nome de vocês, tá bom? Então, é assim que se escreve uma cartinha, tá bom? Então, vocês perceberam que eu falei muita coisa no conteúdo da carta, né? No assunto. Mas eu quero também mostrar a vocês que a gente pode substituir algumas palavras de acordo com o que a gente quer falar, tá bom? Então, vamos ver algumas palavrinhas dessa carta. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase aqui, ó. Está tudo bem, mas escute. O que é escute? É de escutar, tá bom? Tem alguma palavra que signifique a mesma coisa que escutar, mas que seja uma palavra diferente? E será que existe também uma palavra que seja o contrário de escutar? Isso se chama sinônimo e antônimo. O sinônimo é quando a gente tem uma palavra diferente, mas que significa a mesma coisa. E o antônimo é quando a gente tem uma palavra que é o significado contrário, tá bom? Então, sinônimo, palavras diferentes que significam a mesma coisa. E o antônimo é o contrário daquela palavra. Então, bora lá. A gente pegou no texto com a palavra escute, de escutar, né? Então, o que é a palavra escutar? Vem de ouvir. Então, vamos pensar em um sinônimo para a palavra escutar? Ó, ouvir, só que a gente vai transformar aí, porque lá no texto não tá assim, escuta, tá? Escute. Então, ouvir, a gente vai ter que transformar. E vai ficar como ouça. Ó, a palavra ouça vem de ouvir. E ouvir é a mesma coisa que escutar. Então, ouça é o sinônimo de escute, de escutar, tá bom? E o antônimo, tia? Qual seria o antônimo de escutar? Seria ignorar. A palavra ignorar, você sabe o que é ignorar? Quando alguém fala com você, você, ó, não tá nem aí. Entra por aqui, sai por aqui. Isso é ignorar. Então, ignorar é o antônimo, ou seja, o contrário de escutar. Vamos ver outra palavrinha. Ó, furioso, né? O lápis de cor roxo, ele diz que fica furioso. Por quê?
Porque Diego sempre pinta o desenho ultrapassando as linhas, não é isso? Então, vamos ver um antônimo e um sinônimo para furioso? E aí? Uma palavrinha que seja diferente, mas que signifique a mesma coisa. Olha só. Irritado. Irritado é a mesma coisa que furioso. Quando você fica assim, ó, super contrariado com alguma coisa. Ó, contrariado é um outro sinônimo para furioso. Então, a gente achou aqui, ó, irritado é o sinônimo de furioso. E o antônimo, tia? Qual é o contrário? Qual é o antônimo de furioso? Calmo. Calmo é o contrário de furioso. Aquela pessoa assim, zen, paz e amor, tá bom? Vamos pensar em uma outra palavra? Então, ó, colorir. O que é colorir? Né? Quando a gente pinta com alguma cor, algum desenho. Então, vamos pensar em uma palavra que seja o sinônimo de colorir. E aí? Olha só, pintar. A palavra pintar é o sinônimo de colorir. Tá certo? É a mesma coisa. É cobrir com alguma cor, algum desenho. E o antônimo, tia? Qual é o contrário de colorir? Descolorir. É o contrário. Essa você não sabia, hein? O contrário de colorir é descolorir. Vamos ver mais uma palavra. Amigo. Qual é o sinônimo de amigo? Uma palavrinha diferente que tem o mesmo significado. Então, ó, colega. Apesar de a gente dar situações diferentes, tá? A gente diz que amigo é aquele mais próximo e colega é aquela pessoa que você conhece, mas não tem tanta intimidade. Mas ainda assim é o mesmo princípio, é o mesmo significado. Então, colega é um sinônimo para amigo. E o antônimo, o contrário de amigo? Inimigo. Inimigo é o contrário de amigo, tá bom? Vamos para mais uma palavra. Então, a gente viu aqui, ó, seu amigo muito caprichoso. Qual será o sinônimo de caprichoso? Vamos lá? Ó, zeloso. Você sabe o que é uma pessoa caprichosa? É aquela pessoa, sabe, que faz tudo muito bem para sair perfeito. Então, se ela vai escrever, ela escreve bem devagar para sair bem bonito. Se ela vai varrer a casa, ela varre muito bem. Então, a pessoa caprichosa é alguém que faz as coisas com muito cuidado, com muito esmero, assim, para sair perfeito, sabe? Faz aquilo muito bem. Se vai varrer a casa, varre muito bem. Se vai fazer um desenho, desenha muito bem. Ou tem cuidado com as coisas. Uma pessoa caprichosa é uma pessoa também que tem cuidado, que cuida muito bem dos livros, cuida muito bem do material escolar, tá bom? Então, um sinônimo de caprichoso é, ó, zeloso. E o antônimo, tia? Qual o antônimo de caprichoso? Descuidado. Descuidado é o antônimo de caprichoso. Então, a tarefinha de hoje, além da que vai na agenda, é vocês vão escrever uma carta para alguém. Pode ser um coleguinha da escola, pode ser a mamãe, pode ser o papai, tá bom? Vocês vão escrever uma cartinha e não esqueçam. Primeiro vem a data, depois a saudação, o assunto e lá no final vai vir o quê? Lá no final vem a despedida e a sua assinatura, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar a tia no zap, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!